Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. Esse é um canal para uma pessoa como você, uma pessoa inteligente, moderna, antenada, interessada no nosso mundo e também interessada e interessado na nossa cultura bíblica. Legal! E o nosso tema no vídeo de hoje são os doutores da lei. Os doutores da lei, eles aparecem bastante nos evangelhos. Muitas vezes Jesus encontra os doutores da lei e se interage com eles. E agora muita gente tem dúvida, afinal de contas, quem eram esses doutores da lei, o que eles faziam e qual que era a posição deles na Israel antiga. E então vamos lá, então esse vídeo eu quero que você entenda de uma vez por todas quem foram os doutores da lei, a importância dos doutores da lei, o que eles representavam na cultura bíblica. Muito bem, olha, então uma das primeiras, a primeira vez, vamos colocar assim, a primeira vez que Jesus encontra os doutores da lei, isso acontece num episódio muito famoso, muito bonito dos evangelhos, que é aquele episódio de Jesus aos 12 anos de idade. Ele vai para Jerusalém junto com seus pais, era Páscoa, eles peregrinavam e acontece esse encontro. Então eu quero ler, olha, abre, se você quiser ler comigo, abra aí a sua Bíblia na sua casa, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 41. Enquanto eu leio essa passagem, eu vou colocar aqui na tela obras de arte famosas, clássicas da pintura, da arte ocidental, que retrataram esse episódio. Olha só, todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém na festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E seus pais não perceberam. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam Jesus entre os parentes e conhecidos. E como não encontravam, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores da lei, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que vocês me procuravam? Não sabem que me convém estar na casa do meu pai? Legal, então esse é o primeiro momento do encontro de Jesus com os doutores da lei. Depois, na sua fase adulta, como pregador, ele também vai reencontrar os doutores da lei. Então vamos entender, super importante a gente entender quem eram e quem são até hoje os doutores da lei. Vamos entender primeiro o seguinte: a Israel antiga, existia na Israel antiga uma constituição. E na verdade essa constituição existe até hoje entre os judeus religiosos, que é a chamada Torá. Olha, a Torá está na sua Bíblia. Se você é um cristão, uma cristã, católico, evangélica, protestante, você na sua Bíblia você tem a Torá. Algumas pessoas dizem assim, eu li a Bíblia, mas nunca li a Torá. Então vamos entender isso de uma vez por todas. Olha, abre a sua Bíblia, eu estou aqui com essa excelente Bíblia de Estudos Católica, que é a Bíblia de Jerusalém. Eu vou abrir aqui o índice, olha só. Aqui está o Pentateuco, olha, aparece aqui logo no começo da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, por isso que é chamado de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Tá bem? Como eles formam um bloco à parte, realmente a gente pode entender esses 5 livros como um bloco, assim como tem o bloco dos profetas, tem o bloco dos livros de sabedoria e tal, tem esse bloco de 5 livros. E nós recebemos do grego essa classificação, o Pentateuco, os 5 livros. Em hebraico, esses 5 livros são chamados de Torá. Então, se você leu a Bíblia, tua Bíblia, você segue a Bíblia cristã, e você leu a sua Bíblia, você leu a Torá, tá bem? Não existe, a Torá não é um livro à parte da sua Bíblia, está ali.
E nesses 5 primeiros livros na Torá se concentram as leis bíblicas. Tá bem? E o que são essas leis bíblicas? São as leis que vão desde a criação do mundo, começam a aparecer ali, e até a morte de Moisés, nesses 5 livros. Então ali se concentram as leis bíblicas. Quase não existe leis bíblicas fora do Pentateuco, fora desse bloco, da chamada Torá em hebraico. Tá bem? Veja só, uma boa alma, num certo momento, o que fez? Foi lendo o texto e colocou do lado, cada lei que aparecia, colocou do lado. E chegou ao número de 613 mandamentos ou leis. Tá bem? 613 leis tem a nossa Bíblia. E, joia, então essas 613 leis eram a constituição da Israel antiga. Agora, essas 613 leis, elas funcionavam exatamente como a Constituição brasileira de 1988 funciona. São leis básicas, leis gerais. E a partir dessas leis, por jurisprudência, por outros métodos, essas leis são esmiuçadas, também são detalhadas. Eu vou dar um exemplo. Nessas 613 leis, incluem os 10 mandamentos. Tá bem? Os 10 mandamentos fazem parte das 613 leis do Pentateuco. Está escrito lá, não matarás. Só que a gente vê que Abraão matou, Moisés matou, Davi matou. Isso por quê? Porque a partir dessas 613 leis, e uma delas o não matarás, houve uma jurisprudência e está escrito o seguinte, ou foi transmitido o seguinte: se alguém entrar na sua casa com intenção de te matar, levanta e mata ele primeiro. Tá bem? Então, a lei da Constituição é não matarás, mas no detalhamento da lei aparece lá a lei, em certas circunstâncias, você mata. Então, olha só uma coisa interessante, quem detalhou essas leis? Tem as 613 leis básicas, agora, quem detalhou e transformou essas 613 leis em milhares e milhares e milhares e milhares de leis que existem hoje entre os judeus? Quem fez isso? Os doutores da lei através dos séculos, tá bem? Então, a função dos doutores da lei é detalhar e adaptar as 613 leis, vamos chamar assim, constitucionais da Bíblia, para o dia a dia da Israel antiga, tá bem? É isso que eles faziam. Por exemplo, a gente sabe que na época de Jesus existia uma discussão entre os doutores da lei se no dia do descanso, no Shabat, que na Torá, no Pentateuco está escrito, no dia do descanso você não trabalha. Agora, a gente sabe que na época de Jesus, no século I, os doutores da lei estavam discutindo se você podia curar ou não alguém no sábado, no Shabat, no dia do descanso. Tá bem? Então, olha só que interessante, é bem na época de Jesus. A gente sabe que isso teve, já na fase adulta, Jesus entra nesse debate com os doutores da lei, ou com pessoas mais do povo, se podia curar ou não no sábado. Tá bem? A postura de Jesus era que curava no sábado, podia curar, mas tinha outras pessoas que falavam, escuta, espera passar o sábado, aí você cura. Isso porque naquela época ainda estava em discussão. Tá bem? Uma coisa legal, os doutores da lei estavam discutindo naquele século I se podia ou não. Essas discussões continuam na nossa época, tá bem? Porque as leis bíblicas, especialmente entre os judeus religiosos que seguem as leis bíblicas como a constituição, tá bem? Da vida privada deles, então se discute, por exemplo, a modificação genética nas plantações. Pode ou não pode? Tá bem? Isso é uma discussão que os doutores da lei precisam fazer, baseado no espírito e nas 613 leis da Bíblia e nas discussões e nas leis que foram sendo promulgadas através dos séculos pelos doutores da lei de cada geração. Bem, então, quando chega na nossa e aparece uma possibilidade de mudança genética na alimentação, pode ou não pode? Aí precisa consultar, os doutores da lei vão decidir na nossa época. Tá bem? Por exemplo, a internet.
e seus grandes desafios, suas grandes belezas. A internet pode ser usada livremente. Entre os judeus religiosos, os doutores da lei se reúnem e olha só, eles se reúnem, como é que eles fazem? Eles se reúnem e eles fazem uma votação entre os mais destacados doutores da lei. Quem são convidados para ser um doutor da lei? Quem é um doutor da lei? Quando você vê um judeu religioso, um judeu ortodoxo, ele não é necessariamente um doutor da lei, são os mais destacados entre eles, que são considerados pela comunidade doutores da lei. Esses sim vão então debater entre eles uma certa novidade tecnológica, digamos assim, e eles vão votar por maioria, eles vão decidir. Se a maioria decidir que pode ou não pode, assim é decidido. E olha só, acho que você já ouviu falar que os judeus ortodoxos, eles passam boa parte do tempo deles estudando. Agora, o que eles estudam? Eles estudam justamente as discussões sobre a lei. Olha, eu fiz aqui uma cópia de uma página do chamado Talmud. Talmud é o livro básico que o judeu ortodoxo ele estuda. Então, olha só, deixa eu te mostrar o que é o Talmud. Isso aqui é uma página. Então, toda a discussão começa com justamente uma lei trazida do Pentateuco, da Torá, e ela começa a ser discutida aqui. Ela é colocada aqui na discussão, e aqui segue um texto onde essa lei é debatida. Tá bem? Depois, olha, a página do Talmud é formada depois por outras gerações de doutores da lei, que essa geração, esse doutor da lei, está discutindo o que foi discutido aqui. Depois aqui, um outro doutor da lei está discutindo o que esse discutiu. E aqui está sendo discutido o que esse aqui discutiu. E aí, na atualidade, se sentam os judeus ortodoxos e discutem toda a página, tudo que está sendo discutido. Então é legal aqui para você ter uma ideia do que o estudo do judeu ortodoxo. Tá bem? Como essa página aqui tem milhares e milhares e milhares e milhares de páginas para ser estudada. Tá bem? Realmente são milhares de páginas aqui formando o Talmud. Essa é uma só como exemplo. E quando os judeus religiosos, alguns se destacam, a própria comunidade designa eles como um doutor da lei, tá bem? É uma coisa, não passa de pai para filho, não passa também por universidades ou escolas, é mais por própria vocação da pessoa. Legal, tá bem? Então esses são os doutores da lei, ou seja, quando Jesus ele se perde da família aos 12 anos, ele é encontrado debatendo com os doutores da lei, está tendo ali um debate amistoso em que os doutores da lei estão se surpreendendo com a inteligência daquele jovem, daquele adolescente, vamos chamar assim. Tá bem? Então isso é o que acontece naquele momento narrado por Lucas. E agora, e o cristianismo? Por que no cristianismo a gente não ouve falar mais dos doutores da lei no dia a dia do cristianismo? Entre os judeus existe até hoje o doutor da lei, mas no cristianismo não existe o doutor da lei. E por que isso? Veja só, e aí entra a figura do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nós sabemos que ele nasceu numa família judaica de fariseus. O que quer dizer fariseus? Hoje a gente chamaria a família de judeus ortodoxos. Ele era um judeu ortodoxo. E a família enviou ele para estudar aqui em Jerusalém. Ele era natural de Tarso, que hoje é na Turquia, e a família quis que ele tivesse uma educação forte nos assuntos da lei e enviou ele para estudar com o Rabino Gamaliel, que era uma grande autoridade. Ele estudou em Jerusalém, ou seja, o apóstolo Paulo conhecia muito bem a lei. Depois, ele se converte ao cristianismo, ou seja, ele se converte ao cristianismo, mas com muito conhecimento do judaísmo, em especial da lei judaica. E o apóstolo Paulo, então, ele que vai fazer uma diferenciação muito importante e clássica entre judaísmo e cristianismo. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: a lei, ou seja, o Pentateuco, a Torá, ou seja, o conjunto das 613 leis, ele diz o seguinte: é santa, boa e justa. E ela pode ser resumida com os 10 mandamentos. Então, ele está dizendo o seguinte: para o cristão,
não são os 613 mandamentos, ou seja, o mandamento do kasher, da dieta judaica. Então isso não vai interessar ao cristão, não vai interessar também as regras que existiam, por exemplo, as leis do Templo de Jerusalém, isso não vai interessar os 10 mandamentos, ou seja, o espírito da lei judaica. Isso vai interessar bastante, mas ele vai complementar e dizer o seguinte: agora, também só os 10 mandamentos não vai salvar o cristão. O que vai realmente salvar o cristão é a fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, nessa definição, a gente entende então a separação que vai existir entre o cristianismo elaborado por Paulo e o judaísmo, que antes de Jesus, durante e até hoje, se baseia no cumprimento das leis. Que leis? Os 613 leis do Pentateuco, mais as milhares e milhares de leis que os doutores da lei em cada geração, eles determinaram e eles promulgaram. Tá bem? Então, por isso, uma coisa interessante também, por isso que no judaísmo, o principal bloco de livros da Bíblia é o Pentateuco, a Torá, o início da Bíblia. Para um judeu que está lendo a Bíblia, o início da Bíblia é o mais importante. Para o cristão, o mais importante, digamos assim, são os evangelhos. As cartas de Paulo vamos simbolizar pelos evangelhos. Ou seja, o mais importante está no final da Bíblia. Tá bem? Então isso é um papo muito legal que eu quis ter com você, porque esclarece bastante vários assuntos aí, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí um like, escreve um comentário para mim, é sempre legal ter esse feedback. E eu quero te convidar, se você ainda não entrou na nossa comunidade, inscreva-se, tá bem? No www.terradabiblia.com. Você ou entra pelo site ou então clique lá no descritivo. No momento que você entra, você vai ficar sabendo dos vídeos, você não vai perder nenhum vídeo meu, nenhuma live, nenhum curso de estudos bíblicos que eu dou aqui a partir de Israel. E também no momento da inscrição eu quero te dar um presente, a cronologia dos principais eventos bíblicos, um conhecimento fundamental para qualquer leitor da Bíblia, tá bom? Legal, prazer ter me comunicado com você, vamos ficar em contato, tá bem? Desejo muita paz para você, muita tranquilidade, muita saúde e a gente se vê no próximo vídeo.